Olá, olá, muito bom dia. Nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Como é que tu estás em relação aos teus planos, àquilo que definiste na passagem de ano? Já há algum que te esqueceste? Então, retoma ou lembra-te que se queremos todos acabar o 2021 a realizar todos os nossos desejos, então temos que começar agora com força. Todos os dias vão fazer com que o final do ano seja diferente. Então, por que não fazer todos os dias como se fosse quase o último dia do ano para podermos realizar todos os nossos objetivos? Eu escolhi e comprometo-me diariamente ler para que a minha cabeça se encha de informação que me ajuda a manter-me positiva, a manter-me calma e com foco na prosperidade que eu mais quero. Então estou a ler o livro Os Segredos da Mente Milionária, já li a parte 1. Se quiseres poder escutar, podes ver no meu canal do YouTube, Joana Duarte Voa Voa, ou no IGTV, tens lá os vários dias. Hoje vou ler... Olá, meu amor! Hoje, isto é bom, é o bom das novas tecnologias. Eu estou em casa, porque eu trabalho a partir de casa, para poder ser a mãe presente que eu quero ser e porque para mim é muito importante liberdade, a liberdade de tempo, de mobilidade e financeira, e o meu amor foi trabalhar, trabalha por conta de outrem e estamos aqui juntos a querer mudar a nossa vida. Então, vou ler o Arquivo de Riqueza número 6, que diz o seguinte: porque aquilo que o livro defende e que eu já li é que nós todos muitas vezes queremos ter resultados diferentes, mas não focamos no que podemos alterar. Nós queremos só focar nos resultados, mas aquilo que nós temos que fazer é reprogramar-nos, apagar alguns arquivos que temos na nossa cabeça, colocar lá outros arquivos, antes de reprogramarmos, começarmos a ter outros pensamentos novos. Esses pensamentos novos vão levar a sentimentos novos, a comportamentos novos e a resultados novos. Então nós devemos focar nas raízes e não no fruto. Se nós nos focamos no fruto, não vai acontecer nada. Temos que mudar as raízes, temos que mudar a nossa programação mental para de facto conseguir aquilo que queremos, se for isso que tu queres na tua vida. Eu quero muito ser rica em todas as áreas que eu possa e no plano físico, no plano mental, emocional, espiritual e também financeiro. Então, Arquivo de Riqueza número 6. As pessoas ricas admiram os outros. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Ora, alfinetam com frases do tipo: que sorte eles têm, ora sussurram: esses ricos idiotas. Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil em que elas se encontram. É isso mesmo. Os ricos ficam com todo o dinheiro. Por isso não sobra nenhum para mim. Esse é obviamente o perfeito discurso da vítima. Vou contar uma história, não para me queixar, mas para registar uma experiência real que tive com esse princípio. Antigamente, nos meus tempos de dureza, eu tinha um carro velho. Mudar de faixa de tráfego, de trânsito nunca era problema. Quase todos os motoristas deixavam-me entrar. Depois que fiquei rico e comprei um belo Jaguar preto, novinho em folha, notei que as coisas mudaram. De um dia para o outro, comecei a ser cortado, às vezes ganhando gestos obscenos de brinde. Chegavam a tirar-me objetos e por uma única razão: eu possuía um Jaguar. Um dia eu estava a dirigir por um bairro muito simples onde tinha ido distribuir perus de Natal como caridade.
Ao abrir o teto solar do Jaguar, percebi atrás de mim 4 sujeitos mal encarados, encarapitados na traseira de uma pick-up. Sem mais nem menos, eles começaram a usar o meu carro para jogar basquete, tentando acertar latas de cerveja no teto solar. Vários amassos e arranhões depois passaram por mim a gritar: rico filho da mãe! Imaginei, é claro, que se tratava de um incidente isolado, até 2 semanas depois, quando deixei o carro estacionado na rua do outro bairro, também muito simples, e ao retornar em menos de 10 minutos, encontrei um imenso arranhão na lateral feita à chave. Na ocasião seguinte, eu fui a essa mesma parte da cidade com um Ford Escort alugado. Para minha surpresa, não houve nenhum problema. Não estou absolutamente inferindo que aqueles bairros sejam habitados por gente má, porém a experiência me diz que algumas pessoas ali guardam o ressentimento dos ricos. É fácil falar em não ter ressentimento de quem tem muito dinheiro, porém essa é uma armadilha em que qualquer um pode cair, até mesmo eu, dependendo do estado de espírito. Certa vez, quando liguei a televisão para saber os resultados desportivos, o programa Oprah estava no ar. Mesmo não sendo um fã de televisão, eu adoro a Oprah. Essa mulher afetou positivamente mais pessoas do que qualquer outra no planeta e merece por isso cada centavo que possui e muito mais. Ela estava a entrevistar a atriz Halle Berry, ganhadora do Oscar de 2002 por sua atuação em A Última Ceia. O tema era o contrato que ele acabara de fechar, um dos maiores contratos da atriz da história do cinema, 20 milhões de dólares. Ele disse que não ligava para dinheiro e que lutou por esse contrato fabuloso para abrir caminho para as suas colegas de profissão. Então, eu me vi a dizer ceticamente: sem essa, você acha que todas as pessoas que estão a assistir o programa são idiotas? Pegue logo uma parte dessa grana e dê um aumento ao seu assessor de relações públicas. Essa é a melhor jogada publicitária que já vi na vida. Senti a energia negativa a crescer dentro de mim. Mas antes que ela me dominasse, reagi: cancela, cancela, obrigado pela informação, gritei à minha mente, para abafar a voz do ressentimento. Não dava para acreditar, ali estava eu, o senhor mente milionário em pessoa, ressentido com a Halle Berry por causa do dinheiro que ela ganhara. Rapidamente, dei a volta por cima e comecei a gritar com toda a força dos meus pulmões: é isso aí, garota, você é o máximo, ficou barato para eles, você devia ter pedido 30 milhões, parabéns, você é incrível, você merece. Depois disso, senti-me muito melhor. Qualquer que fosse o motivo de Halle Berry querer tanto dinheiro, o problema não era dela, não era ela, era eu. Lembre-se que as minhas opiniões não fazem nenhuma diferença para a felicidade nem para a riqueza dessa pessoa. No entanto, fazem toda a diferença para a minha felicidade e riqueza. Não se esqueça também de que opiniões e pensamentos não são bons nem maus, certos nem errados, quando entram na nossa mente, mas podem seguramente ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso quando invadem a nossa vida. No momento em que senti a energia negativa a fluir dentro de mim, o meu alarme de observação soou. E tal como havia treinado, eu imediatamente neutralizei a negatividade na minha mente. Não é necessário ser perfeito para ficar rico, porém é importante saber reconhecer pensamentos que não fortalecem nem você mesmo nem os outros e mudar o foco para pensamentos mais positivos. Quanto você mais estudar este livro, mais rápido e fácil será o processo. Em O Milionário em 1 Minuto, os meus amigos Mark Victor Hansen e Robert G. Allen citam uma história comovente narrada por Russell H. Cornwell em Uma Fortuna ao Seu Alcance, escrito há mais de um século. Eu digo que vocês devem enriquecer, que é seu dever enriquecer. Quantos irmãos piedosos me dizem: mas o senhor, o ministro cristão, usou o seu tempo para percorrer o país de alta a baixa a aconselhar as pessoas a enriquecer, a ganhar dinheiro? Sim, é claro que sim. Então eles continuam: que coisa horrível, porque o senhor não prega o evangelho em vez de doutrinar as pessoas a ganhar dinheiro? Porque ganhar dinheiro honestamente é pregar o evangelho. Essa é a razão. Os homens que enriquecem talvez sejam os mais honestos que podemos encontrar na comunidade. Mas, afirma um jovem aqui esta noite, durante toda a minha vida me disseram que as pessoas ricas são desonestas, indignas, vis e desprezíveis. Meu amigo, é exatamente por aceitar essa ideia que você não tem dinheiro nenhum. A base da sua fé é totalmente falsa. Eu digo-lhe com clareza, 98 de cada 100 homens e mulheres ricos dos Estados Unidos são honestos. E é por isso que são ricos. É por esse motivo que os outros lhes confiam dinheiro. É por causa disso que realizam grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar com eles. Diz outro jovem: às vezes ouço falar de homens que ganham milhões de dólares desonestamente. Sim, é claro que houve, eu também. Mas eles são tão raros que os jornais falam a seu respeito o tempo todo, como notícia, até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem as suas fortunas de modo desonesto. Meu amigo,
leve-me aos subúrbios da Filadélfia e apresente-me aos moradores que possuem casas ao redor dessa grande cidade, casas belas, com jardins e flores, casas esplêndidas de refinada arte, e eu apresentarei às pessoas mais plenas de caráter e iniciativa na nossa cidade. Aqueles que têm as suas próprias casas tornam-se mais dignos, honestos e puros, mais fiéis, económicos e cuidadosos por possuí-las. Nós pregamos contra a cobiça no púlpito e usamos a expressão lucro imundo de um modo tão radical que os cristãos ficam com a ideia de que é pecado um homem ser rico. Dinheiro é poder e é preciso ser razoavelmente ambicioso para ganhá-lo. Deve ser assim porque vocês podem praticar mais boas ações com ele do que sem ele. O dinheiro imprime as suas Bíblias, o dinheiro constrói as suas igrejas, o dinheiro envia os seus missionários e o dinheiro sustenta os seus pastores. Portanto, eu digo que é necessário ter dinheiro. Se vocês são capazes de enriquecer honestamente, é seu dever sagrado fazer isso. É um erro terrível das pessoas piedosas pensar que se deve ser pobre para ser piedoso. Essa passagem de Conwell expõe excelentes questões. A primeira é a confiabilidade. De todos os atributos necessários para enriquecer, ser confiável deve estar perto do topo da lista. Diga-me, você faria negócio com uma pessoa em quem não confia pelo menos um pouco? Nem pensar. Portanto, para enriquecer é necessário ser confiável aos olhos de muita gente. E se tantas pessoas confiam assim em alguém, é porque esse indivíduo deve ser mesmo confiável. Que outras características as pessoas devem ter para fazer fortuna e, mais importante ainda, permanecer ricas? É claro, toda a regra tem exceção, mas em termos gerais, quem você precisa ser para se sair bem em qualquer coisa? Considere as seguintes características. Alguém positivo, confiável, focado, determinado, persistente, trabalhador, ativo, bondoso, comunicador competente, razoavelmente inteligente e especializado em pelo menos uma área. Outro aspecto interessante da passagem de Conwell é o facto de tantas pessoas terem sido condicionadas a acreditar que não se pode ser ao mesmo tempo rico e bondoso ou rico e espiritualizado. Até eu pensava dessa maneira. Como muitos de nós, ouvia dos meus amigos e professores, da mídia e do resto da sociedade que todo o rico, em princípio, é mau e é ganancioso. Mais uma vez, esse modo de pensar é pura bobagem. Com base na minha própria experiência de vida e não em velhos mitos fundamentados no medo, descobri que as pessoas mais ricas que conheço são também as mais amáveis. Quando nos mudamos para San Diego, fomos morar num dos bairros mais sofisticados da cidade. Adorámos a beleza da casa e da região, mas eu estava um pouco inseguro, pois não conhecia ninguém ali e ainda não me sentia adaptado. O meu plano era ficar na minha e não me misturar com aqueles endinheirados nobres. Mas quis o universo que os meus filhos com 5 e 7 anos de idade naquela época se tornassem amigos das crianças da vizinhança. Assim, não demorou muito para que eu os levasse de carro a uma daquelas mansões para brincar. Lembro-me perfeitamente do momento em que bati na pesada porta de madeira de pelo menos 6 metros de altura, maravilhosamente entalhada. A dona da casa abriu e, com a voz mais simpática do mundo, disse: "Arv, é tão bom conhecê-lo. Entre." Eu me senti um pouco confuso ao ver que ela estava a servir-me um chá gelado com uma tigela de frutas. Que brincadeira é esta? A minha mente cética não parava de perguntar. Logo chegou o marido, que antes se divertia com as crianças na piscina. Ele foi ainda mais simpático. "Arv, estamos felizes por você estar a morar no bairro. Venha com a sua família ao nosso jantar amanhã. Vamos apresentá-los aos nossos amigos. Nem pensa recusar. Falando disso, você joga golfe? Vou jogar depois de amanhã no clube. Venha como meu convidado." Fiquei em estado de choque. Onde estavam os snobs que eu tinha certeza que encontraria? Fui para casa a dizer à minha mulher que iríamos ao jantar. "Ai meu Deus", disse ela, "eu não tenho roupa." Mas eu a acalmei. "Meu bem, você não entendeu. As pessoas são incrivelmente simpáticas e absolutamente informais. Seja você mesma e vai ficar tudo bem." Fomos e naquela noite conhecemos algumas das pessoas mais afetuosas, amáveis, generosas e adoráveis da nossa vida. A certa altura o assunto enverdou para uma campanha de caridade dirigida por uma das convidadas. Os talões de cheques foram logo aparecendo. Eu mal podia crer na fila que se formara para dar dinheiro àquela mulher. Mas os cheques eram doados sob a condição de que haveria reciprocidade. A mulher apoiaria a obra de caridade em que o doador estivesse envolvido. É isso mesmo, cada pessoa ali era responsável por um projeto dessa natureza ou tinha um papel de destaque nesse trabalho.
O casal que nos convidou participava de várias dessas iniciativas. Na verdade, todo o ano o seu objetivo era contribuir com as maiores doações individuais da cidade para o Hospital da Criança. Eles não apenas doavam milhares de dólares, como organizavam um jantar anual de gala que arrecadava mais alguns milhares. Depois tornámos íntimos da família de um dos mais importantes angiologistas do mundo. Ele ganhava uma fortuna a fazer 4 ou 5 cirurgias por dia. Cada uma delas custava de 5 a 10 mil dólares. Eu o menciono como exemplo porque toda a terça-feira era o seu dia livre, em que operava pessoas da cidade que não podiam pagar por esse serviço. Trabalhava das 6 às 22 e realizava cerca de 10 cirurgias, todas de graça. Como se não bastasse, dirigia uma organização própria, cuja missão era convencer outros médicos a adotar o dia grátis para os membros das suas respectivas comunidades. É desnecessário dizer que, diante da realidade, a minha velha crença condicionada de que os ricos são snobs, gananciosos, dissipou-se totalmente. Hoje eu sei que a verdade é outra. Vou já, filhote. A minha experiência... A mamãe já dá isto, quando for beber a mamãe já dá. A Francisca adora beber o açaí. Vá, anda cá, amor, então. Toma, filhote. Aguinha. Achei cheia. Já está, amor? Já está. Quando a mamãe for beber, a mamãe chama. Hoje eu sei que a verdade é outra. A minha experiência diz que as pessoas mais ricas que conheço são também as mais amáveis e as mais generosas. O que não quer dizer que quem não é rico não possa ter essas qualidades. Mas afirmo com segurança que a ideia de que os ricos são em princípio maus é pura ignorância. A verdade é que o ressentimento contra as pessoas bem-sucedidas financeiramente é uma das maneiras mais seguras de alguém continuar na pior. Nós somos criaturas de hábitos. Para superar esse ou qualquer outro hábito, precisamos praticar. Quer que você, em lugar de se ressentir dos ricos, pratique admirá-los, pratique abençoá-los, pratique amá-los. Assim saberá incondicionalmente que, quando enriquecer, outras pessoas o admirarão, o abençoarão e o amarão, em vez de se roerem de ressentimento da maneira como você talvez faça agora. Uma das minhas filosofias de vida, porém da ancestral sabedoria Una, ensinamentos dos sábios do Havaí, ela diz o seguinte: abençoa aquilo que você quer. Quando vir uma pessoa com uma casa bonita, abençoa a pessoa e a casa. Quando vir uma pessoa com um belo carro, abençoa a pessoa e o carro. Quando vir uma pessoa com uma bela família, abençoa a pessoa e a família. Quando vir uma pessoa com um belo corpo, abençoa a pessoa e o corpo. Princípio de riqueza. Abençoa aquilo que você quer. Filosofia Una. Abençoa aquilo que você quer. A questão é, se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem, nunca poderá tê-lo. Em qualquer caso, quando você vir alguém num belo Jaguar com o teto solar aberto, não atire latas de cerveja nele. Declaração: eu admiro as pessoas ricas e abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas e eu vou também ser uma pessoa rica. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Pratica a filosofia Una. Abençoa aquilo que você quer. Passeie, compre revistas, observe as casas bonitas e os carros bacanas e leia sobre negócios bem-sucedidos. Abençoe tudo o que você vir e gostar. Abençoe também os proprietários desses bens ou as pessoas que estão envolvidas com eles. Escreva e envie uma breve carta ou um e-mail a alguém que você conheça, não necessariamente em pessoa, que seja extremamente bem-sucedido em qualquer campo, dizendo-lhe o quanto você o admira e respeita pelas suas realizações. Arquivo de riqueza número 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. As pessoas bem-sucedidas observam outras pessoas bem-sucedidas para se motivar. Vê-nas como exemplos com os quais podem aprender e dizem a si mesmas: se elas conseguem, eu também consigo. Como afirmei antes, o exemplo propicia uma das maneiras fundamentais da aprendizagem. Quem é rico sente-se grato por outras pessoas terem tido êxito antes delas, pois com um modelo para seguir fica mais fácil de encontrar o próprio sucesso. Para que reinventar a roda? Existem métodos comprovados para enriquecer que dão certo para quase todos os que aplicam. O modo mais rápido e fácil de enriquecer é aprender como as pessoas ricas, mestras em fazer fortuna, jogam o jogo da riqueza.
Basta copiar as suas estratégias internas e externas. Faz sentido. Se você tiver uma programação mental idêntica a delas e imitar a sua forma de agir, as suas chances de obter os mesmos resultados serão muito grandes. Foi o que eu fiz e é disso que este livro trata. Ao contrário dos ricos, muitas pessoas de mentalidade pobre, quando ouvem falar de sucesso de alguém, costumam julgar, criticar e escarnecer, além de tentar puxar esse indivíduo para o seu próprio nível. Quanta gente assim você conhece? Quantos parentes seus agem desse jeito? A questão é, como é possível aprender com indivíduos que você critica ou se inspirar neles? Sempre que sou apresentado a alguém muito rico, dou um jeito de conhecer essa pessoa e aprender como ela pensa. Se você acha que estou errada em fazer isso, é porque você pensa que eu deveria ficar amigo de quem está na pior. Eu não concordo. Como mencionei anteriormente, a energia é contagiosa e eu não quero expor-me a influências negativas. Um dia, enquanto eu dava uma entrevista para uma rádio, uma mulher telefonou com uma ótima pergunta. O que faço se sou positiva e quero crescer e o meu marido é alguém que puxa tudo para baixo? Devo deixá-lo? Devo tentar mudá-lo? Ouço perguntas semelhantes a essa pelo menos 100 vezes por semana nos cursos. Quase todos os participantes querem saber a mesma coisa. O que fazer se as pessoas do meu convívio íntimo não estão interessadas no crescimento pessoal e até me criticam porque eu estou? A resposta é a seguinte. Primeiro, não perca tempo a tentar mudar pessoas negativas. Não é a sua obrigação. O seu dever é usar o que aprendeu para melhorar a si mesmo e a sua vida. Seja o exemplo, seja bem sucedido, seja feliz e quem sabe as pessoas vejam a luz em você e queiram um pouco dela para si próprias. Repito, a energia é contagiosa. A escuridão dissipa-se na luz. As pessoas têm que se esforçar para se manter escuras quando há luz à sua volta. A sua tarefa é apenas ser o melhor que puder. Se lhe perguntarem o seu segredo, conte. Segundo, tenha em mente um princípio que ensino nos cursos para que a pessoa aprenda a manifestar a sua vontade, mantendo-se calma, centrada e em paz. Ele diz, tudo acontece por um motivo e esse motivo existe para me ajudar. De facto, é muito mais difícil ser positivo e consciente ao lado de pessoas e circunstâncias negativas, mas esse é o seu teste. Da mesma forma como o aço é endurecido pelo fogo, você crescerá mais rápido e ficará mais forte se permanecer fiel aos seus valores quando todos à sua volta estiverem cheios de dúvidas e propensos a recriminações. Não se esqueça de que nada tem significado, exceto aquilo que nós mesmos atribuímos às coisas. Lembre-se também de que, na parte 1, você leu sobre como nos identificamos com os nossos pais ou nos rebelamos contra eles, dependendo do modo como enquadramos as suas ações. De hoje em diante, quero que pratique reenquadrar a negatividade alheia para se recordar de como não deve pensar e agir. Quanto mais negativos forem as pessoas, mais lembranças você terá de quanto é desagradável ser assim. Não estou a sugerir que lhes diga isso, apenas haja como proponho, sem condená-las por serem como são. Se começar a julgá-las, criticá-las e menosprezá-las, você acabará não sendo melhor do que elas. No pior dos casos, se não for mais capaz de lidar com a energia negativa de pessoas que o cercam e se isso o estiver a prejudicar de tal maneira que não consiga mais crescer, talvez você precise tomar algumas decisões corajosas a respeito de si próprio e de como quer viver a sua vida. Não estou a sugerir que haja de modo irrefletido, mas eu, por exemplo, jamais poderia conviver com alguém negativo e que desdenhasse do meu desejo de aprender e crescer, pessoal, espiritual e financeiramente. Nunca faria isso comigo, mesmo porque tenho respeito por mim e pela minha vida. Mereço toda a felicidade e todo o sucesso que puder ter. Repito, a energia é contagiosa, portanto você pode afetar ou infectar as pessoas. O inverso também é verdade, ou elas o afetam ou o infectam. Eu lhe pergunto, você abraçaria uma pessoa sabendo que ela está com conjuntivite? A maioria de nós diria, nem pensar, da conjuntivite eu quero a distância. Muito bem, acredito que o pensamento negativo é uma espécie de conjuntivite mental. Em vez de coceira nos olhos, ele provoca um sentimento de desdém. Em vez de dor, causa vontade de criticar. Em vez de ardência, desencadeia um sentimento de frustração. Agora me diga, está seguro de que deseja ficar perto de alguém que apresenta esses sintomas? Tenho certeza de que você já ouviu a expressão, cada qual com o seu igual. Você sabia que a maior parte das pessoas ganha 20% a mais ou a menos do que os seus amigos íntimos? Por isso é importante observar quem são as pessoas com quem se junta e escolher cuidadosamente com quem passar o tempo. Pela minha experiência, vejo que os ricos não entram para clubes de classe só para jogar golfe, mas também para estar em contacto com outros indivíduos bem-sucedidos. Há um ditado que diz, não se trata do que você sabe, mas de quem você conhece. Faço questão de buscar a companhia de pessoas positivas e de sucesso. E tão importante quanto manter a distância de quem é negativo.
Além disso, não abro mão de evitar situações destrutivas. Não vejo motivo para me deixarem envenenar por uma energia prejudicial. Nisso inclui discutir, fofocar e falar pelas costas. E acrescento o hábito de assistir a programas bobocas na televisão, a não ser como estratégia de relaxamento, nunca como forma básica de diversão. Quando vejo televisão, geralmente assisto a programas desportivos, jogos e entrevistas com atletas de destaque. Primeiro, porque gosto de ver os campeões de qualquer área em ação. Segundo, porque aprecio ouvi-los, presto muita atenção na sua programação mental. Para mim, quem está na primeira divisão de qualquer desporto já é um vencedor. O atleta desse nível necessariamente superou diversas etapas para chegar onde chegou, o que considero fantástico. Admiro a atitude que eles assumem nas vitórias. Foi um grande esforço de toda a equipa. Obtivemos um bom resultado, apesar de ainda precisarmos melhorar muita coisa. Em todo o caso, fomos recompensados pelo nosso trabalho. Gosto também do que eles costumam dizer depois das derrotas. Foi só uma partida. Estaremos em campo de novo. Vamos simplesmente esquecer esse jogo e nos concentrar no próximo. Agora é só conversarmos sobre os erros cometidos, treinar e fazer o que for necessário para vencer. Nos Jogos Olímpicos de 2004, a canadense Perdita Felicien, campeã mundial dos 100 metros com barreiras, era a favorita absoluta para a medalha de ouro. Mas na prova final ela tocou no primeiro obstáculo e caiu feio. Nem completou a prova. Extremamente abalada, ficou lá chorando, sem acreditar no que havia acontecido. Passaram os 4 anos anteriores a preparar 6 horas por dia, 7 dias por semana. Na manhã seguinte eu ouvi a sua entrevista coletiva. Devia tê-la gravado. Fiquei impressionado com a visão dessa atleta sobre o que lhe ocorrera e sobre o futuro. Ela disse mais ou menos o seguinte: não sei porque aconteceu, mas aconteceu e eu vou aprender com isso. Estou decidida a concentrar mais e trabalhar mais nos próximos 4 anos. Quem sabe qual seria o meu caminho se eu tivesse vencido. Talvez eu perdesse o ímpeto de competir. Não sei, mas a minha gana de vencer é agora maior do que nunca. Voltarei ainda mais forte. Ouvindo-a falar assim, só pode dizer: caramba, a gente aprende um bocado com os campeões. As pessoas ricas procuram a companhia de vencedores, enquanto as de mentalidade pobre preferem estar perto de perdedores. Porquê? É uma questão de conforto. Os ricos sentem-se bem com o sucesso dos outros, consideram-se dignos de estar com eles. Quem pensa pequeno está sempre desconfortável ao lado de indivíduos bem-sucedidos, seja porque tem medo de ser rejeitado, seja porque se sente deslocado. Para se proteger, o seu ego parte para o julgamento e a crítica. Se você quer enriquecer, tem de mudar o seu modelo interno para passar a acreditar que é absolutamente tão capaz quanto qualquer milionário ou multimilionário. Nos seminários, fico pasmo quando alguém me pergunta se pode tocar em mim, dizendo: eu nunca toquei num multimilionário antes. Em geral, sou educado e sorrio, mas da minha cabeça estou dizendo: vá viver a sua vida. Eu não sou melhor do que você, nem diferente. Se não entender isso, rapidinho estará sempre na pior. Não se trata de tocar os milionários, mas de decidir que você é tão capaz e merecedor quanto qualquer um deles e agir da mesma forma. O meu melhor conselho é o seguinte: caso você queira tocar um milionário, torne-se um deles. Espero que tenha compreendido. Em vez de desdenhar das pessoas ricas, imite-as. Em vez de evitá-las, conheça-as. Em vez de dizer: caramba, elas são o máximo, diga: se elas podem, eu também posso. No fim, quando você quiser tocar um milionário, bastará tocar em si mesmo. Declaração: eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Vá a uma biblioteca, a uma livraria ou acesse a internet para ler a biografia de uma pessoa que é ou foi extremamente rica e bem-sucedida. Roberto Marinho, António Hermílio de Moraes, Abílio Diniz, Bill Gates, Donald Trump, Jack Welch, Ted Turner. São bons exemplos. Use as suas histórias pessoais para se inspirar, para aprender estratégias de sucesso específicas e, o mais importante, para copiar a sua programação mental. Associe-se a um clube de alta classe, de ténis, de negócios, de golfe, etc. Aproxime-se de pessoas ricas num ambiente requintado. Se não puder entrar para um clube de alto nível, tome um café ou um drink num hotel mais chique da sua cidade. Sinta-se à vontade nessa atmosfera e observe os clientes. Perceba que eles não são diferentes de você. Identifique uma situação ou pessoa que puxa você para baixo. Afaste-se dessa situação ou ligação ou diminui os contactos. Pare de assistir a bobagens na televisão e fique longe de conversas destrutivas. E por hoje é tudo. Terminei o arquivo de riqueza número 7. Amanhã vou ler o arquivo de riqueza número 8. Espero que esteja a ser útil. Deixa o teu like, se sim, os teus comentários, partilha e uma continuação de uma fantástica quarta-feira. Beijo! Fica bem.